núcleo, uma das partes distintas da célula, situa-se no interior do citoplasma. Ele pode ser único, duplo ou múltiplo, mas, em qualquer caso, está envolto por uma membrana especial, a membrana nuclear. É a partir do núcleo que todas as células se reproduzem, conservando as células filhas as mesmas características morfológicas e fisiológicas da célula-mãe. Essa reprodução acontece por meio de dois mecanismos básicos, a meiose e a mitose. Vamos hoje aqui ver uma parte importante também da matéria, que é o núcleo celular. Ele vai ser o governo da célula. Ele vai ser aquilo que comanda essa célula, todas as funções que essa célula tem. E além disso, nós temos também, de importante, que o núcleo vai fazer a transmissão dos caracteres hereditários. As características de um indivíduo são marcadas por algumas estruturas chamadas cromossomos, que está dentro do núcleo, que no núcleo interfásico está em forma de um material filamentoso chamado cromatina. Logo, nós temos como as funções principais do núcleo, nós temos o comando celular e a transmissão dos caracteres hereditários. Nós devemos guardar isso bem. Escrevam aí então, guardadinho, quais as funções principais do núcleo. É o comando celular e a transmissão dos caracteres hereditários. Dentro do núcleo estão as estruturas que denominamos cromossomos, e os cromossomos possuem os genes que dão as características gerais do indivíduo. Quais são as partes do núcleo? Como é formado o núcleo? O núcleo, ele vai ser formado por uma membrana que nós chamamos de carioteca, cariomembrana ou membrana nuclear. Cario quer dizer núcleo, teca quer dizer membrana, cariomembrana, carioteca ou membrana nuclear. Nós temos um líquido dentro do núcleo que nós vamos chamar de cariolinfa ou carioplasma, de uma composição química muito semelhante à do citoplasma. A composição química vai ser de água, proteína e sais minerais. Temos o nucleolo. O nucleolo também é importante por armazenar RNA ribossômico. E temos o material genético, que nós vamos chamar genericamente de cromossomos, tá? Nós temos os cromossomos dentro do núcleo, tá? Nós temos esse material que vai transmitir as características hereditárias de um indivíduo para o outro. Vamos detalhar as partes do núcleo para você. Nós temos a membrana nuclear. Vejam, a carioteca ou membrana nuclear. É uma membrana, vejam, dupla. Tem duas faces, uma face interna e uma face externa. E ela é porosa, tem muitos poros, permitindo a passagem de substâncias do núcleo para o exterior do núcleo, que é o citoplasma. Fizemos questão de mostrar a sequência que existe entre a membrana nuclear e o retículo endoplasmático. Vejam que o retículo endoplasmático é rico em ribossomos e nós vamos ter também ribossomos colados à membrana da célula. Então, existe uma continuidade entre a membrana do núcleo e o retículo endoplasmático. Vejam, aqui em detalhe, nós deixamos o retículo endoplasmático liso, sem o ribossomo. Temos uma série de canais e também túbulos do retículo endoplasmático. Quando está junto com os ribossomos, chamamos retículo endoplasmático rugoso ou ergastoplasma. Vejam, importante, a membrana do núcleo também possui ribossomos. Isso deve-se a uma teoria de que uma célula, ela foi se formando, uma célula que nós chamamos de célula
eucariótica, aquelas células que possuem o núcleo formado, possuem uma separação entre o citoplasma e o núcleo. Ela foi se formando devido a dobras de sua membrana. Então, as dobras da membrana formaram o retículo endoplasmático e também a membrana do núcleo. Por isso, a continuidade entre retículo endoplasmático e membrana do núcleo carioteca. Dentro do núcleo vamos encontrar o nucleolo. Nós vamos encontrar a cariolinfa. Nós vamos encontrar os cromossomos em forma de cromatina, que é um material cromossômico que não encontra-se individualizado. Ele encontra-se jogado pelo carioplasma em forma de um material filamentoso. Vamos ver outras partes do núcleo. Vejam, aqui eu tenho uma célula completa com o próprio núcleo. Essa parte mais clara é o nucleolo. E existem pequenos filamentos que nós chamamos de cromatina, que irá dar a função da célula e vai fazer características hereditárias passando de um indivíduo para o seu descendente. Vejam, nós temos os centríolos, que nós vamos também chamar de centrosomo. Podemos chamar o centríolo também de centrosomo. Importante, então, né? Vejam, nucleolo, nós temos a cromatina dispersa e nós temos o carioplasma. Vamos ver um resumo daquilo que é mais importante desta aula. Vamos lá? Carioteca tem a mesma composição química da membrana plasmática, que ela é lipoproteica. Ela é dupla e ela é porosa, permitindo a passagem de substância do núcleo para o citoplasma e vice-versa. A cariolinfa ou carioplasma, composição química semelhante ao do citoplasma. Isso vem a ser água, proteínas e sais minerais. O nucleolo, essa estrutura quase sempre única e presente em quase todos os núcleos, não tem membrana, prescinde de membrana e armazena RNA ribossômico. Vejam lá, lembram quando nós falamos de ribossoma? Nós vamos a ter agora o RNA ribossômico. É aquilo que vai formar o ribossomo. Então, o nucleolo, ele é importante, então, por ser origem dos ribossomas. Nós vamos ver, inclusive, várias perguntas de vestibulares, eles associam o tamanho do nucleolo com a atividade de síntese proteica da célula. Por quê? Ribossomo faz síntese proteica. Então, se ela fizer muita proteína, preciso de muito ribossomo, logo o nucleolo é grande. E a cromatina, que é um material cromossômico não condensado na interfase ou na interfase. Vejam, nós podemos ver uma visão agora tridimensional da célula. Nós vamos pegar um modelo celular para vocês que nós preparamos aqui para vocês verem tridimensionalmente como é feito esse modelo. Vamos lá ver, gente. Nós vamos ter uma célula que é formada de vários componentes. Vejam, eu tenho aqui como se fosse a fronteira da célula, nós temos a membrana plasmática. Temos o citoplasma com todas as suas organelas ou orgânulos celulares. Temos o núcleo. E dentro do núcleo, o nucleolo. O nucleolo dentro do núcleo. Não tem membrana no nucleolo. A
membrana do núcleo é porosa, vejam, cheia de poros, porque irá passar muita substância do núcleo para o citoplasma e do citoplasma para o núcleo. Temos aqui muitas mitocôndrias. Esta célula é o modelo de uma célula glandular, da maior glândula do corpo humano, que é o fígado. É uma célula, é o modelo de uma célula hepática. Por isso ela vai produzir muita proteína. Logo ela precisa de muita energia também. Por isso nós vemos muitas mitocôndrias nessa célula. Nós temos aqui os lisossomos. Vejam, parece uma pequena salsichazinha a mitocôndria quando fechada. Quando aberta, nós vamos ver que existem reentrâncias, que nós chamamos de cristas mitocondriais. Temos complexo de Golgi, que vai fazer o armazenamento e secreção das substâncias, que aqui vai ser a bile nesta célula. Nós temos o retículo endoplasmático, que são essas vesículas, bolsas e canais que percorrem toda a célula. E, junto com eles, nós temos os ribossomos, formando o ergastoplasma. O centríolo, que vai ser importante na divisão celular e aqui vai ser importante para a regeneração das células hepáticas, regeneração do próprio fígado. E nós temos aqui muitos grânulos que são de armazenamento dessa célula. Essa célula armazena glicogênio, que é muito importante. Vejam, então nós temos aqui uma visão geral da célula tridimensionalmente. O que é importante então lembrarmos desta aula? Nós devemos lembrar que o núcleo faz o comando celular e a transmissão dos caracteres hereditários através dos cromossomos, que ficam em forma de cromatina em uma célula que não está em divisão celular. Devemos lembrar também que a membrana do núcleo ela é dupla e ela é porosa. Ela tem a mesma composição química da membrana plasmática. Nós temos também o carioplasma, que tem a mesma composição química do citoplasma. Vimos a célula em geral, então. Por enquanto, eu te agradeço. Te espero na próxima vez.